opinião dele é que ela seja igual a minha. Aí não, aí entendeu? Só respeito. É a mesma que a gente fala, a gente que estuda isso, fala, religião é o que eu acredito, mitologia é o que os outros acreditam. Entendeu? Mitologia é Exatamente. O Deus do outro é uma mitologia, mas o meu é o verdadeiro. Exatamente. Não. Fala, Leni. Ó, o Lucas, ele tá perguntando aqui se vocês podem dizer se existe o lugar mais amaldiçoado do mundo. Cara, mais amaldiçoado, Com Thiago. você, eu tô falando que eu fui. Floresta dos Suicídios, lá no Japão, né? Então, eu acho o Akiyogahara, né? É um lugar que eu quero visitar um dia por conta dessa mística e tal. Tem que fazer. Mas assim, tem 3 lugares que eu tenho vontade de visitar no mundo, que é a casa de Amityville, que é em Nova York, que é onde falam que é a casa assombrada, que teve o assassinato em 74, essa floresta, o Akiyogahara, e a cidade fantasma de Chernobyl. Só que são todas, que é Pripyat, né, na Ucrânia. Só que são lugares muito, tem histórias tristes, né? Amityville é uma aniquilação de família, a família inteira morta. O Ronald Defoe matou a família inteira. A Akiyogahara, que é a floresta do suicídio, é muito triste, porque as pessoas vão pra lá, elas acampam nessa floresta, lá acho que é no monte, dos pés do Monte Fuji. E elas acampam, e aí elas vão, e tem placas nessa floresta, o Akiyogahara, tipo, ó, sua vida vale muito. Você conhece a história? Mais ou menos, Não. eu já ouvi. Tem gente até que fica assistindo, Que fica assistindo. Teve até um youtuber norte-americano, que ele foi, um loirinho, que ele tava fazendo uma live, alguma coisa assim, mas ele gravou um cadáver, aí foi super cancelado lá nos Estados Unidos e tal. Então, assim, é difícil falar qual é o lugar mais amaldiçoado, porque são histórias tristes. A Akiyogahara, pra mim, não é que ela é amaldiçoada, ela tem uma aura ali, uma energia muito densa por conta disso. Mas, por exemplo, eu gosto muito de priorizar o que é nosso. Então, por exemplo, se tem um lugar aqui no Brasil que eu amo... Só tá falando que a casa do Piriri também era amaldiçoada. Pode ser. Pode ser de verdade, né? Amaldiçoada mesmo, né? Mas o que eu gosto de sempre puxar pra gente aqui, mas tem um lugar que eu sempre vou falar, sempre vou defender e sempre vou exaltar, que é Paranapiacaba, que é perto da minha casa. Putz, já fui lá. Já foi lá? Já. Que é uma vila inglesa do Silent século Hill XIX, a Silent Hill Brazilian, Silent Hill brasileira. E, cara, tem uma lenda do lado da outra. A gente tem a lenda Mor, que é a lenda do véu da noiva. Acho que não mora na maldição. Então, mas eu acho que a pessoa fala amaldiçoado... Assombrado. No sentido de muito ruim, Entendi. muito... Então, porque assombrado, Paranapiacaba assustador tem pra essa mim a história. vida inteira. Eu vou em 400 mil cemitérios. Putz, vou em agora eu casa... quero saber. É o meu quarto. Quando Por você quê? está Por quê? fechado no seu quarto, você começa a pensar antes de dormir, e não vem o sono, e tudo que você tem de medo Os começa a te demoninhos ficam aqui, perturbar. ó. É a falta de dinheiro, é o conta pra pagar, É o pentelho problema branco. no trabalho. O pentelho branco pra mim é o pior. Meu maior medo se concretizou Eu amo essa história. quando eu achei... Bem-vindo ao meu mundo. Quando eu achei o pentelho Eu branco, e ainda ele é não muito cheguei maior, nesse e ele é mundo muito do maior que pentelho o Pinto, branco. isso que é pior, parece Cheguei um fio de linha 10, ele é imenso, grande, parece um carretel, é horroroso. Então, Assustador. Mas eu acho que, se você me permite, em São Paulo tem a história lá da casa do Afonso Sardinha aqui. Essa é Essa pesada. é Essa pesadona. Essa, segundo as lendas, né? Bom destacar que é lenda. Isso. Porque lá seria um cemitério ambulante. Um cemitério ambulante, não, um cemitério deslocado, né? Porque falam que a casa do Antônio do Afonso Sardinha foi construída com vísceras de animais e Lá humanos, tem uma placa. né? Víscera de animal tá escrito Tem a placa. lá. Lá não tem erro. E vísceras, essa casa é uma casa em que a argamassa, que é feita de taipa de pilão, que é um tipo de massa feita por barro e madeira, socado. A mistura é feita com vísceras humanas. Tá na placa lá. Se for lá agora, foi interessante, você vai lá, você lê que tá isso. Mas os conspiradores teóricos da conspiração falam que, na verdade, a mistura era de vísceras humanas. E eu vou falar a verdade, eu não duvido, porque a história dele é uma história muito... História de ele foi o cara que inaugurou a escravidão em Angola, que invadiu aquele lugar, Pico do Jaraguá, é um lugar sagrado para as entidades, se eu não me engano, eram os canindés e os carijós. Se eu falar algo, se alguém quiser me corrigir, fica super à vontade. Meu compromisso com a história da assombração. Então, se eu errar o nome das etnias, por favor, me corrijam. Mas era um lugar super sagrado e ele vai lá, instaura e inicia a mineração de ouro. Ele acha ouro no Pico do Jaraguá
E tem umas histórias, assim, uns contornos, porque ele era o velho, né? Tem o Afonso Sardinha velho e o novo era o filho dele. E eles eram terríveis, eram matadores de indígena, não tem? Então lá foi um lugar de conflito, de morte conflagrado. E as histórias, como o Dani falou, nesse universo, vamos lá, usar mitologia, mitológico, lendário, é de que a casa era uma casa realmente assombrada. Tem um perfil que eu acho que é um portal do bairro de Pirituba, que conta algumas histórias de lá, alguns relatos de história, e as duas mais impactantes pra mim são a de que em uma ocasião o segurança do lugar Ouviu coisa caindo lá ouviu dentro. uma briga lá dentro, falou, cara, ligou pra polícia e falou, pelo amor de Deus, vem aqui que os caras estão quebrando a casa inteira. Os caras abriram, não tinha ninguém. Não tinha ninguém. A polícia chega a ouvir. Eu acho que desse caso, Thiago, tem até boletim de ocorrência de barulhos que nem sabiam de onde. Inexplicáveis. E a outra era de que lá tentaram instalar um albergue da juventude nos anos 90, e aí vinham os gringos de fora. Vinha gringo que não sabia que o lugar tinha Que era um albergue, né? Porque é fácil, a gente já ir muito sugestionado a passar a noite num lugar desse, você vai ficar meio, né, você já vai ficar desconfiado, qualquer barulho você vai falar, bom, então baixaram tudo aqui. E esses caras falaram que ia embora, às vezes na noite, assim, que não conseguiam dormir. Porque puxava cabelo, beliscava, pegava, eram umas sensações horrorosas. Barulho no mato. Muito barulho no mato. E aí fica no Pico do Jaraguá, né? Que é bem que é um lugar caminho de trilha. Maravilhoso. Se for lá, recomendo. Tem essa história que vive nessa dimensão, mas se a gente considerar todos os fatores, talvez passe por isso. Eu digo, o Vale do Anhangabaú, ele é um lugar encantado. Ele não é um lugar amaldiçoado. Boa. Ó, o Aguinaldos... vocês já terminaram? Não, já terminou. Eu já fui emendando já. Que se a gente ficar falando aqui... O Lene falou, será que foi o respiro? Ou... Terminaram? Vai, pode. Eu gostei do... Vocês terminaram? Então tem pergunta. Impressão minha mãe. Já veio pegando os pratos pra lavar. Assim. Você tá comendo... Versão de rodízio, né? Tá aquele pedacinho... Não, você chega em casa, ela vai tirando sua calça. Sua pra lavar. Não é assim, cara. Mãe... Dá essa meia aí. Dá essa meia aí. Ó, o Agnaldos, ele perguntou aqui se vocês conhecem a história do espírito de uma moça que anda de táxi de Belém no aniversário dela. É a moça do táxi de Belém do Pará, né? Famosíssima, pode contar. Eliana, né? Eliana? Não, a Vogue Táxi. A Angélica. Vou de táxi. Espírito da Angélica. Cara, essa história é maravilhosa. Inclusive, o Ulisses Campbell, que é de lá, de Belém do Pará, ele foi na casa. Agora ele foi, né? Ele foi na casa. Não sei se foi agora ou talvez ele foi de novo, mas quando ele foi lá no podcast, ele contou dessa história que ele foi na casa dessa moça de Belém do Pará. Como era o nome dela mesmo? Eu também não vou lembrar, mas a história era o seguinte: ela gostava de andar de táxi no momento que os táxis estavam ali começando e tal, lá em Belém do Pará. Então o pai dela pagava pra ela andar de táxi sempre no aniversário dela. Então ela entrava no táxi, dava uma volta pela cidade e ela gostava de ver Belém do Pará crescer, os prédios, as casas e tal. E aí ela morre. Josefina Conte. Josefina com PH, né? Com PH. Josefina Conte. Isso, tanto que tem a sepultura dela, que tem até um taxizinho lá na sepultura. Não sei se é tipo um bottom de um táxi, assim, na foto dela. E ela gostava de andar de táxi pela cidade. E quando ela morre, quando ela falece, reza a lenda, né? Que ela... No dia do aniversário dela, ela entra no carro. O taxista tá lá esperando corrida. De repente, ouve uma porta bater. Tuc. Aí ele não olha, ele olha pelo retrovisor e já vê uma moça de branco, é ela não fala nada. Ele não olha pra trás, o que conta-se, né? Que eles não olham pra trás. Eles dão a volta na cidade, aí depois, na hora que termina, ela fala assim: cobre do meu pai, porque eu não posso pagar. E aí eles iam cobrar do pai, aí tem uma foto dela, tinha uma foto dela, acho que tem até hoje, na casa. E aí, na hora que eles chegam na casa, falou: ó, sua filha Josefina passeou com a gente, fez uma corrida com a gente e veio aqui cobrar, pra pedir, falou pra gente vir aqui cobrar o senhor.
Aí eles falam, minha filha é essa daqui, minha filha tá falecida, não tem como ela Todo ano a mesma coisa. E todo ano ela anda e a aqui. dívida tá grande. E aí dizem que ela anda lá. E aí essa lenda ficou tão intensa na cidade, por isso que eu tô te falando, né? Assombração não é brincadeira. Respeita, não sufoque o artista. Desse meme. Respeite sua assombração local. Respeite o seu demônio local. Essa é uma frase tua, usa isso. Respeite seu demônio local. Respeite a sua assombração local. É isso aí. Seu demônio local. E aí essa ficou tão grande que na sepultura dela, na foto, tem um taxizinho.